A paz do Senhor Jesus e do nosso Salvador Jesus Cristo a todos meus queridos irmãos. Quero deixar aqui uma mensagem para os irmãos que estão me assistindo neste momento. Peço a compreensão dos irmãos e peço que os irmãos possam acompanhar essa mensagem até o final, porque é uma mensagem poderosa da parte do Senhor. Números capítulo 13, versículo 17 ao versículo 33 diz assim: Quando Moisés os mandou espionar a terra de Canaã, disse a esses homens o seguinte: Vão pela região sul e subam pelas montanhas. Vejam bem que terra é essa. Vejam também se o povo que mora nela é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Vejam se a terra onde esse povo mora é boa ou ruim, se as suas cidades têm muralhas ou não. Examinem também a qualidade da terra, se é boa para plantar ou não. Vejam se há matas. Tenham coragem e tragam algumas frutas da terra. Estava na época da primeira colheita de uvas. Assim os homens saíram e espionaram a terra desde o deserto de Zim até Reob, perto da subida de Ramate. Eles subiram pela região sul e foram até Hebron. Ali viviam Aimã, Sessai e Talmai, descendentes de uma raça de gigantes chamados Anaquins. Hebron tinha sido construída 7 anos antes de Zoar no Egito. Depois chegaram ao vale de Escol e ali cortaram um galho de uma parreira com um cacho de uvas, que 2 homens carregaram pendurado numa vara. Eles pegaram também romãs e figos, chamaram aquele lugar de Vale de Escol, por causa do cacho de uvas que eles haviam cortado ali. Depois de espionarem a terra 40 dias, eles voltaram a Cádiz no deserto de Parã, onde estavam Moisés, Arão e todo o povo de Israel. E contaram a eles e a todo o povo que tinham visto e mostraram as frutas que haviam trazido da terra. Eles disseram a Moisés: Nós fomos até a terra onde você nos enviou, de fato. Ela é boa e rica, como se pode ver por estas frutas. Mas os homens que moram lá são fortes e as cidades são muito grandes e têm muralhas. Além disso, vimos ali os descendentes dos gigantes. Os amalequitas moram na região sul da terra. Os heteus, os jebuseus e os amorreus moram nas montanhas. Os cananeus vivem perto do mar Mediterrâneo e na beira do rio Jordão. Aí o povo começou a reclamar contra Moisés, mas Caleb os fez calar e disse: Vamos atacar agora e conquistar a terra deles. Nós somos fortes e vamos conseguir isso. Porém, os outros que tinham ido com ele disseram: Não podemos atacar aquela gente, pois é mais forte do que nós. Assim espalharam notícias falsas entre os israelitas a respeito da terra que haviam espionado. Eles disseram: Aquela terra não produz o suficiente nem para alimentar os seus moradores. E os homens que vimos lá são muito altos. Também vimos ali gigantes, os descendentes de Anak. Perto deles, nós nos sentíamos tão pequenos como gafanhotos. E para eles também parecíamos gafanhotos. Aleluia, glórias a Deus. Meus queridos irmãos, esse texto nos relata que Moisés ele manda 12 homens, um de cada tribo, para espionar a terra de Canaã. Depois de 40 dias, eles voltaram e fizeram um relatório ao povo dizendo que, de fato, a terra era boa e rica. Ou seja, uma terra que manava leite e mel. E o sinônimo de uma terra que mana leite e mel quer dizer abundância, quer dizer riqueza. Mas, em meio a tudo isso, eles relataram que a terra era boa, que a terra era rica, mas que os moradores eram fortes e as cidades tinham muralhas e todos ficaram com medo, menos Josué e Caleb. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E nesta mensagem, alguns versículos me chamam a atenção. E eu quero aqui compartilhar com você alguns desses versículos que me chamam a atenção. O primeiro versículo é o versículo 30, que diz: Aí o povo começou a reclamar contra Moisés, mas Caleb os fez calar e disse: Vamos atacar agora e conquistar a terra deles. Nós somos fortes e vamos conseguir isso. O que me chamou a atenção é que, em meio a todo o medo que aquelas pessoas que fizeram o relatório estavam por ter espionado uma terra de muralhas gigantescas, de moradores dessa terra que eram gigantes, O que me chama a atenção nesse versículo foi a confiança
e a fé em Deus de que Josué e Caleb tiveram mediante a essa situação. Porque um pouco mais à frente, a Bíblia nos diz no versículo 14 e 24, a Bíblia nos diz assim: mas o meu servo Caleb, ele tem um espírito diferente, e ele sempre tem sido fiel a mim, e por isso eu farei com que ele entre na terra que espionou, e os seus descendentes vão possuir aquela terra. Ou seja, a confiança, a fé em Deus que Caleb e Josué tinham, eles se tornavam diferentes dos demais, porque eles confiavam no poder de Deus. Eles confiavam que eles não estavam só e que Deus era com eles. Já o versículo 31 me chamou a atenção também, porque diz: porém os outros que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar aquela gente, pois ela é mais forte do que nós. Ou seja, tirando Josué e Caleb, os demais, eles não olharam para Deus, e sim eles olharam para as circunstâncias. Eles não olharam para a grandeza de Deus, eles não colocaram seus olhos na fé, eles não colocaram seus olhos no poder de Deus, mas eles colocaram seus olhos nas circunstâncias. Eles colocaram seus olhos nos problemas, nas dificuldades, nas barreiras que eles enfrentariam. Aleluias. E já no versículo 32, também me chamou a atenção porque diz: assim espalharam notícias falsas entre os israelitas a respeito da terra que haviam espionado. E eles disseram: aquela terra não produz o suficiente nem para alimentar os seus moradores, e os homens que vimos lá são muito altos. Ou seja, eles mesmos disseram que aquela terra era boa, que aquela terra era rica, que aquela terra ela manava leite e mel, ou seja, era uma terra de abundância. Mas ao mesmo tempo, pelo medo que eles estavam, esse medo que eles estavam de tudo que havia naquela terra, eles transformaram aquela situação em um tom de pessimismo. Ou seja, esquecendo mais uma vez da grandeza e do poder de Deus. Ou seja, eles esqueceram que existe um Deus tão grande que podia pelejar por eles e poderia dar a vitória a todos eles. Mas não, mas eles preferiram colocar os seus olhos no pessimismo. Eles preferiram tirar os olhos da fé, tirar os olhos de Deus e mais uma vez olhar para o tamanho do gigante, olhar para o tamanho da muralha, olhar para o tamanho do problema, o tamanho da barreira, ou seja, as circunstâncias pela qual eles, com seus próprios olhos, ali eles viram. Já no versículo 33, me chamou também a atenção, porque diz: também vimos ali gigantes, os descendentes de Anak, e perto deles nós nos sentíamos tão pequenos como gafanhotos, e para eles também parecíamos gafanhotos. Ou seja, eu entendo aqui nessa mensagem de que eles olharam para o gigante. Ou seja, eles olharam para os gigantes e se sentiram inferior a eles. E eu entendo através deste versículo que o tamanho dos seus problemas, o tamanho dos nossos problemas, ele está nos nossos próprios olhos. Mas, irmão Alex, o que você quer dizer com tudo isso? Eu quero dizer para você com tudo isso, como você tem olhado para os problemas de sua vida. Eu quero dizer para você que talvez na sua vida, os gigantes que são colocados em sua vida, talvez você mesmo tenha construído eles. Sabe por quê? Porque você talvez tenha olhado para as circunstâncias. Talvez você tenha olhado para as barreiras, os obstáculos que estão em sua frente.
Talvez você tenha olhado para as pedras que estão em seu caminho. E tudo isso faz com que você tire os olhos da fé, com que você tire os olhos daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos e daquilo do que nós sonhamos. Talvez você tenha olhado para cima e tenha visto um gigante enorme em sua vida, mas você tem esquecido de olhar para os céus e entender que temos um Deus poderoso, que temos um Deus que é maior do que todas as circunstâncias, do que todos os obstáculos, do que todas as pedras, do que toda a dificuldade que são impostas em nossos caminhos. Talvez você tenha esquecido de olhar o tamanho da potente mão do nosso Deus, da potente mão que o Senhor tem. Eu quero dizer para você que a Bíblia nos diz que o povo de Israel, os soldados ficaram com medo de enfrentar Golias. Por quê? Porque eles olharam o tamanho do gigante. Já Davi não teve medo. Davi não teve medo, porque Davi colocou os seus olhos fixos no poder de Deus. Davi colocou os seus olhos fixos na grandeza de Deus. Ele não olhou o tamanho daquele gigante. Ele não fixou os seus olhos no tamanho do problema. Ele colocou os seus olhos naquele que era a solução dos problemas. Ele colocou os olhos naquele que poderia conceder a vitória a ele. Davi não temeu. Davi não temeu. E por isso Davi, ele foi vitorioso em meio à luta diante de Golias. Porque a Bíblia nos fala que Davi, quando foi insultado por Golias, ele diz: você vem com lança, você vem com espada, mas eu vou com o Senhor de Israel, o Todo-Poderoso. O que eu quero dizer para você: pare de construir um gigante na sua vida. Pare de se sentir limitado em meio aos problemas que você tem enfrentado. Se você mudar a sua visão, tirar a sua visão do gigante e colocar a sua visão em Deus, este problema que você está enfrentando, você sairá vitorioso dele. Você sairá vitorioso dele. Deus, ele quer te dar a vitória. Deus, ele quer te dar paz. Deus, ele quer te dar tranquilidade. Mas para que isso aconteça, ele quer saber aonde está o seu coração. Para que isso aconteça, ele quer saber aonde está a tua fidelidade. Ele quer saber em quem, em o que você confia. Muitas das vezes, nós esperamos muitas coisas dos homens, achamos que os homens podem solucionar os nossos problemas, de que os homens podem resolver os nossos problemas, e nós nos enganamos. Porque a palavra de Deus nos diz: maldito o homem que confia no homem. Então, que você possa confiar somente no Senhor. Eu não sei o problema que você está enfrentando, eu não sei as barreiras que está em sua frente, no seu caminho, eu não sei as pedras que foram colocadas no seu caminho, mas de uma coisa eu sei, meu querido irmão: Deus, ele é grande para fazer todas as coisas. Deus, ele é grande para transformar o impossível em possível. Deus é grande para transformar o improvável em provável. Só que eu quero te dizer uma coisa: tudo depende da sua visão em meio às circunstâncias de sua vida. Tudo depende de como você olha as circunstâncias da sua vida. Tudo depende de como você olha os problemas da sua vida. Eu espero que você possa fazer uma reflexão desta mensagem, que você possa entender de que esse problema que você está passando, esse gigante que você acha que é enorme em sua vida, eu quero dizer para você que perto de Deus, ele é pequeno.
de que perto de Deus, esse gigante que você acha que é muito grande na sua vida, ele é do tamanho de um grãozinho de mostarda, ele é do tamanho de um grão de feijão. Porque Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que você pede a ele, do que aquilo que você espera dele. Então que você possa refletir nessa mensagem e entender que esse gigante aí na sua vida é você mesmo que está construindo. Que Deus vos abençoe e vos ilumine grandemente.